Estamos aqui com o Eduardo Ágio, representante principal do Detran, que já esteve com a gente aqui e concedeu uma bela entrevista. Vamos começar pelo fim da entrevista que nós fizemos, né? As operações que investigam corrupção de uma máfia que tem dentro do Detran e que nós falamos sobre isso na última entrevista. Tem mesmo. Todo funcionário do Detran é corrupto, evidente que não. A maioria é de gente de bem trabalhadora. Tem picareta, como em todo lugar tem, e no Detran também tem. Tem máfias, e a polícia prendeu alguns desses caras que representam essas máfias, dentro e fora do Detran, se utilizando do Detran. Doutor Eduardo Ágio, o que foi feito para combater essa corrupção e se há já resultado positivo de tirar a vigarista, picareta, que estava dentro do Detran e afastar, ou coisa parecida? Pelo menos eu nunca mais ouvi falar disso. Bom dia ao senhor, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Datena, o prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes. De fato, esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado de forma bastante eficaz aqui no Detran, com a nova gestão. Os resultados eu acho que começam a aparecer e eu acho que a gente passa uma mensagem muito clara nosso repúdio a qualquer desvio de função. Então, assim, em termos de resultado, eu acho que a gente pode trazer aí pelo menos 6 funcionários foram presos durante esse período. Eu ainda não completei 60 dias no Detran, mas durante esse período a gente, em cooperação com a Polícia Civil e com a Controladoria Geral do Estado, conseguimos aí apreender um funcionário aqui na capital preso com R$39 mil em sua casa, em espécie, sem comprovação de origem, portanto, provavelmente atrelado aos desvios. Um funcionário preso em Saltinho com R$190 mil na sua casa. Um funcionário preso em Marília, outro afastado em Ribeirão Pires. Um funcionário que teve os códigos de acesso ao Detran bloqueados em Mogi das Cruzes. E um terceirizado preso na região de Campinas também. Mas tudo isso eu acho que demonstra, primeiro, a nossa proatividade em cooperar com a Polícia Civil, e aí eu enalteço aqui a parceria que a gente fez com o doutor Arthur, o delegado-geral, e também com o doutor Fábio, da DEIC, que tem nos ajudado bastante nessas investigações, e também o delegado encarregado da DC Cyber. Tudo isso permite que a gente, uma vez detectado os elementos que foram feitos, as inserções inadequadas que foram feitas no sistema, a gente consegue apurar, definir quem foi o servidor e, portanto, adotar as medidas necessárias para que esse servidor venha a responder em justiça. É muito interessante que boa parte desses desvios estão relacionados à inserção de dados no sistema. E como o sistema, a gente está passando por um processo de auditoria, tudo isso, na verdade, o que está sendo feito é constituído prova em relação àquele servidor que está fazendo um mal feito dentro do sistema. Então, assim, de forma clara e objetiva, se você, servidor ou terceirizado, ou qualquer outro operador no Detran, fizer alguma inserção de dados e nós vamos achar, vocês serão levados à justiça. Essa é a nossa declaração inequívoca de que errou no sistema, fez alguma inserção equivocada, nós te acharemos. Lembrando, em primeiro lugar, que também nós fizemos uma colocação sobre exatamente a auditoria, sobre esses recursos que são indeferidos de multas ridículas, né? O cara que toma multa de cinto e não tem carro, só tem moto, anda a pé, o cara que toma multa de capacete e na verdade só tem carro, não tem moto, e outras coisas que tais. O cara que toma multa na Bahia, nunca foi para a Bahia. Recursos que são indeferidos e que são ridículos, né? Que se caíssem num local sério, determinadamente sério, obviamente que a multa seria anulada imediatamente, né? A auditoria está sendo feita e o que precisa para dar velocidade nisso, para evitar que esses absurdos continuem sendo cobrados. Aí eu repito que o cara pode participar daqui, o cidadão e a cidadã, pelo 99904-8756 e fazer a sua colocação e a pergunta para o doutor Ágio. Pois não, doutor?
Datena, que oportunidade importante de esclarecer alguns pontos. E aí eu peço licença aqui para esclarecer algumas questões antes, e aí a gente entra exatamente na questão que você traz. Datena, todo mundo acha que o Detran é o grande autuador do estado de São Paulo, e eu te digo que o Detran é responsável por 8,6% de todas as multas do estado de São Paulo, incluindo aí os municípios. O resto então, que é a prefeitura? Falando, prefeitura, DR e as prefeituras e o DR. Então, assim, nós estamos falando, em 2022, o Detran fez 3 milhões de multas, num total de 36 milhões de multas. A gente está falando de por volta de 8,6% do total de multas. Mas, e aí, seguindo essa linha, o que acontece? De fato, é muito importante que o sistema tenha uma inteligência artificial, uma série de comportas que não permitam que erros grosseiros como esse, erros formais, ocorram. A gente está com uma série de projetos aqui dentro, eu estruturei 16 projetos em metodologia ágil, para que a gente ofereça resultados rápidos para a população e resultados que tenham, de fato, impacto no bolso do cidadão que paga os nossos salários, né? Então, nessa linha, Datena, a gente já iniciou uma série de melhorias nos sistemas, a questão da auditoria, a possibilidade da gente pegar os maus servidores e também os aliciadores é um desses projetos e ele já segue dando resultado. E em relação ao sistema de multas, é interessante lembrar que as multas feitas, elas têm duas instâncias de recurso, a JARE, que fica dentro do órgão autuador, e no caso do Detran, as JARES do Detran, e você tem um outro órgão, que é um órgão estadual, que fica fora do Detran e tem vedação, por exemplo, o presidente do Detran ser o presidente do CETRAN, e que esse órgão é o que acaba julgando todas as autuações que chegam no segunda instância de recurso. Pelo que me foi passado, o Frederico é o presidente do CETRAN, e os índices de concessão e revisão dos recursos no estado de São Paulo são bem superiores ao restante do país. Não que a gente não tenha espaço para melhorar, não que a gente não tenha como melhorar, eu já vi uma série de pontos em que a gente pode ajudar o CETRAN a prover melhores serviços e, de fato, acatar todos aqueles recursos que tenham mérito e, portanto, não punam um cidadão honesto.